John Adair foi provavelmente um dos primeiros teóricos de gestão a afirmar que a liderança não é um talento inato, mas antes uma habilidade que pode ser treinada e aprendida ao longo do tempo. Apesar das suas teorias e referências datarem dos anos 70, hoje a maioria dos autores defendem que estas mesmas teorias são muito atuais e simples, daí termos trazido este modelo de liderança também para este workshop. A liderança operacional de John Adair é definida como uma liderança baseada na ação. Este modelo é, portanto, representado com 3 círculos que se influenciam e interrelacionam entre si, tal como está indicado neste slide. Estes 3 círculos representam 3 dimensões e responsabilidades do líder: a dimensão da tarefa, a dimensão da equipa e a dimensão do indivíduo. Vamos explorar cada uma destas dimensões. A dimensão tarefa diz respeito a todas as ações relacionadas com as tarefas, com os processos, com os objetivos e com o planeamento. A dimensão equipa corresponde ao nível de responsabilidade de desenvolver e fortalecer a equipa para torná-la ainda mais efetiva. E, finalmente, a terceira dimensão, a dimensão indivíduo, diz respeito a estimular junto de cada indivíduo a desenvolver o seu pleno potencial, entender o que motiva cada colaborador, quais são as maiores dificuldades, assim como forças. Na prática, é a relação que o próprio líder tem junto de cada elemento da equipa. Ora, e nesta relação, estas 3 dimensões ou níveis de responsabilidade estão sempre a influenciar-se, quer de uma forma positiva, quer também de uma forma negativa. Vamos ver aqui alguns exemplos. Na questão aqui da equipa. Vamos pôr aqui um elemento da equipa está totalmente desmotivado, deixando de cumprir as tarefas. Ora, que consequências é que isto tem dentro da própria equipa? A moral da equipa começa a baixar, começam a surgir os conflitos, baixam claramente aqui o seu nível de empenho e dedicação. Porquê? Porque estão muito mais focados no ruído, traz também o excesso de trabalho para outros elementos da equipa e a equipa acaba por não conseguir cumprir com os objetivos e tem o tal impacto negativo. Ou agora relativamente ao líder, vamos supor o seguinte: o líder faz um mau planeamento, estabelece metas pouco claras para a tarefa e, apesar de ter uma equipa altamente motivada e talentos também individuais, o que acontece é que os próprios colaboradores e a própria equipa não está alinhada e não consegue fazer, no fundo, este esforço de concretizar a tarefa. Porquê? Porque o planeamento foi mal feito. E aqui temos o impacto negativo destas dimensões. Vamos ver aqui também a nível daquilo que é a prática destas 3 dimensões. Relativamente à dimensão tarefa, quais são as principais responsabilidades do líder? Vamos ver cada uma delas. Deve saber definir os objetivos e as tarefas associadas, identificar os recursos, as pessoas e os processos, desenvolver o plano para cumprir a tarefa, deve também saber estabelecer padrões de qualidade e controlar as atividades de acordo com os padrões estabelecidos, deve monitorar o desempenho de acordo com o plano e, finalmente, rever e ajustar o plano, os métodos e os objetivos se necessário. Portanto, estas são as principais responsabilidades na dimensão tarefa. Este é o papel do gestor líder, ou seja, é aqui que o líder deve incidir os seus perfis de gestão, nesta relação com o planeamento, com a definição dos objetivos, a forma como estabelece e define também os recursos, faz o diagnóstico desses mesmos recursos. Portanto, estes são os níveis de responsabilidade ao nível da tarefa. Relativamente à dimensão equipa, quais são as principais do líder, as principais responsabilidades do líder na dimensão equipa? Vamos ver cada uma delas. Então, deve saber estabelecer, acordar e comunicar os padrões de desempenho e do comportamento da equipa. Deve saber selecionar o estilo de liderança adequados também para a própria equipa. Deve monitorar e manter a disciplina, a integridade e o enfoque também na tarefa. Antecipar e resolver conflitos e mal-entendidos.
Deve saber mudar a composição da equipa se necessário, face mesmo ao nível de maturidade da equipa, à dificuldade que a equipa possa ter, ao nível daquilo que é o planeamento da própria equipa, faz mais sentido mudar para uma outra equipa ou para um outro elemento mais forte, mais robusto perante um determinado planeamento. Tudo isto é responsabilidade do líder. E continuamos. Deve também saber desenvolver o espírito de equipa, a cooperação e manter a motivação, assim como deve saber desenvolver a maturidade e as capacidades da equipa para aumentar progressivamente a sua liberdade de ação. Num outro vídeo e no outro workshop irei também falar aqui da formação de equipa, como é que se constrói esta maturidade da equipa. Deve saber encorajar a equipa a atingir os objetivos, identificar, desenvolver e acordar os papéis dentro da equipa, facilitar e assegurar a comunicação interna e externa dentro da própria equipa, identificar as necessidades de formação da equipa e, finalmente, saber dar feedback à equipa sobre o progresso da mesma. Portanto, todas estas responsabilidades estão inseridas na dimensão equipa e que fazem parte aqui deste modelo defendido pelo John Adair, da liderança operacional. Agora vamos falar da dimensão do indivíduo. Quais são então os níveis de responsabilidades que o líder tem na dimensão indivíduo? Vamos ver então. Deve saber compreender os membros da equipa como indivíduos, a sua personalidade, as capacidades, os pontos fortes, os objetivos e também os medos, as crenças. Aqui também rever da sua parte o modelo do iceberg, perceber o que é que compõe um indivíduo. Lembra, 70-30, 30 é visível, 70 está submerso, portanto é a responsabilidade do líder perceber aqui a base do iceberg. Também dar suporte a cada membro da equipa acerca dos planos, dos problemas, os desafios, os pontos altos e os pontos baixos. Deve saber identificar e acordar responsabilidades e objetivos também individuais. Deve reconhecer e louvar o esforço e o bom trabalho de cada membro da equipa, o tal feedback positivo. Claramente, muitas vezes o líder é mais focado em fornecer o feedback negativo do que o positivo. O feedback positivo e o negativo deve ser dado de uma forma equilibrada e é muito importante também para manter a motivação do indivíduo. Aqui mais uma responsabilidade. Deve recompensar quando apropriado um membro da equipa com responsabilidade extra ou com uma proposta também de promoção. Deve saber identificar, desenvolver e utilizar as capacidades de cada indivíduo. O líder deve saber formar e desenvolver cada membro da equipa e desenvolver também a liberdade de atuação de cada membro da equipa. Portanto, estamos aqui a falar do papel do indivíduo dentro da equipa. Agora, o John Adair, aquilo que definiu de uma forma também muito simples, e por isso é que nós apresentamos este modelo, pela simplicidade e porque, independentemente de qualquer paradigma, o líder tem sempre 3 áreas de preocupação ou de intervenção: a dimensão tarefa, a dimensão equipa e a dimensão também indivíduo. E aquilo que o John Adair nos trouxe defendeu como sendo o curso mais breve em liderança de equipas, ou seja, basta um líder saber responder a estas 6 afirmações que eu vou apresentar, que está preparado para desenvolver e dinamizar o papel de líder. Vamos ver então. Aquilo que o John Adair definiu foram as 6 palavras mais importantes que o líder deve dizer. Comece a pensar nisso. As 5 palavras mais importantes que o líder deve saber dizer. As 4 palavras mais importantes que o líder deve saber dizer junto à equipa. Comece a pensar, certo? Não vai encontrar a solução. A solução só vou apresentar no final deste módulo. Comece a pensar quais são as 4 palavras mais importantes que o líder deve dizer. As 4 palavras, ou seja, uma frase composta por 4 palavras, uma frase composta por 5 palavras e uma frase composta por 6 palavras. Vamos continuar. Quais são as 3 palavras mais importantes que o líder deve dizer? As 2. Qual é a palavra mais importante que o líder deve dizer junto à equipa? E, finalmente, a palavra menos importante que o líder deve saber dizer junto à equipa. Se souber
daquilo que o Jonader é que definiu isso. Se souber responder a todas estas palavras, no fundo, estas frases, está habilitado para ser um líder. Certo? Que é muito interessante. Voltamos a ver no vídeo seguinte. Até já!